Olá amigos, curta nosso canal, se inscreva, clique no sininho para receber as notificações de novos vídeos. A cosmologia é o estudo do universo, abrangendo sua origem, evolução e eventual destino. Remontando aos antigos gregos, essa área de conhecimento propôs teorias sobre a natureza do universo. No século XX, a teoria do Big Bang se tornou a explicação mais aceita para a origem do universo. Na Grécia Antiga, os filósofos pré-socráticos desenvolveram a cosmologia ao tentarem desvendar a verdadeira origem do universo e sua organização. Buscavam explicações racionais, em contraposição às narrativas mitológicas. A palavra cosmologia tem raiz no grego antigo, derivada dos termos cosmos e universo, e logos razão, a organização racional. A cosmologia estuda o universo, sua organização e sua origem, sendo uma vertente de estudos da astronomia, que hoje lida diretamente com a origem do universo, por meio de aparelhos tecnológicos e cálculos físicos avançados. Os primeiros filósofos cosmólogos, como Tales, observaram o universo e propuseram teorias baseadas em observações e especulações. Tales postulou que a água era a origem de tudo, uma ideia que pode parecer absurda hoje, mas representa o primeiro pilar da cosmologia grega, pois não recorreu a elementos sobrenaturais para explicar o universo. A cosmologia é uma disciplina fascinante, que nos permite explorar as origens e a estrutura do vasto cosmos, desde os tempos antigos até os avanços científicos contemporâneos. Mas quais são as principais teorias da cosmologia moderna? 1. A teoria do Big Bang. A teoria mais aceita é a do Big Bang. Sugere que o universo começou como um ponto extremamente quente e denso, e em seguida, expandiu-se rapidamente, dando origem ao espaço, ao tempo e à matéria. O Big Bang também prevê a radiação cósmica de fundo, que é uma relíquia do calor inicial do universo. 2. A inflação cósmica. Propõe que logo após o Big Bang, houve um período de expansão extremamente rápida. Explica a uniformidade observada na radiação cósmica de fundo e a distribuição das galáxias no universo. 3. A matéria escura. Embora não seja uma teoria completa, a existência da matéria escura é uma parte fundamental da cosmologia moderna. Compõe cerca de 27% do universo e exerce influência gravitacional sobre a formação das galáxias. 4. A energia escura. É outro componente misterioso do universo, representando cerca de 68% da sua composição. É responsável pela aceleração da expansão do universo, e ainda não foi completamente compreendida. 5. As teorias das cordas e gravidade quântica. Essas teorias buscam unificar a gravidade com as outras forças fundamentais da natureza. Sugere que as partículas fundamentais são vibrações em cordas unidimensionais, enquanto a gravidade quântica busca descrever a gravidade em termos quânticos. 6. O modelo Lambda-CDM. É uma estrutura teórica que combina o Big Bang com a inflação cósmica, a matéria escura e a energia escura. Descreve a evolução do universo, com base em parâmetros observacionais. Mas como a teoria do Big Bang foi confirmada? Até o momento, é a explicação mais aceita para a origem do universo. Todos os elementos conhecidos e desconhecidos que estão presentes no espaço vieram de um único ponto de altíssima temperatura e densidade infinita que era chamado então de átomo primordial. Aproximadamente 13,8 bilhões de anos, esse único ponto começou a se inflar, o que decorreu por uma pequena fração de tempo, e explodiu logo na sequência. Começou o seu processo de expansão, que continua até o presente. Segundos após o início da expansão, o universo era composto essencialmente por um conjunto de partículas chamado de plasma de quark-gluons, que foi apelidado de sopa primordial. Sua temperatura era de 5,5 bilhões de graus Celsius, o equivalente a 10 bilhões de graus Fahrenheit. Esse plasma foi gradualmente resfriando, e a interação das partículas que o constituíam deu origem a elementos como a luz, que começou a aparecer cerca de 380 mil anos após o início da grande expansão. A teoria do Big Bang foi reforçada pelos estudos de Edwin Hubble, de 1889 a 1953, que observou que as galáxias estão se afastando em todas as direções.
Quanto mais distante a galáxia, maior é a velocidade com que ela se afasta de nós, um fenômeno conhecido como a Lei de Hubble. A observação das galáxias em movimento colaborou com a ideia de uma expansão cósmica. A partir de um estado inicial, extremamente denso e quente, como previsto pela teoria do Big Bang. Mas quais são as evidências observacionais do Big Bang? 1. A expansão do universo. Edwin Hubble, um astrônomo notável, observou que as galáxias estão se afastando umas das outras. Quanto mais distante a galáxia, mais rápida é sua velocidade de afastamento. Essa descoberta levou à conclusão de que o universo está em expansão contínua, sugerindo que em algum momento no passado, tudo estava concentrado em um único ponto. 2. A radiação cósmica de fundo. Em 1965, Arno Penzias e Robert Wilson acidentalmente descobriram a radiação cósmica de fundo. Esse eco, do início dos tempos, é uma fraca radiação de micro-ondas que permeia todo o universo. Representa o resquício do calor intenso do Big Bang, e é uma das evidências mais convincentes para a teoria. 3. A abundância de elementos leves. A proporção de elementos leves, como hélio e hidrogênio, no universo também apoia o Big Bang. Durante os primeiros minutos, após o evento, as condições eram ideais para a formação desses elementos, e suas abundâncias observadas coincidem com as previsões teóricas. Mas o que aconteceu, nos primeiros minutos, após o Big Bang? 1. A expansão instantânea. Não foi uma explosão, como as que conhecemos na Terra, com um estrondo e um ponto de origem específico. Foi uma expansão simultânea em todos os lugares, preenchendo todo o espaço desde o início. Cada partícula de matéria se separou mutuamente de todas as outras, criando o espaço-tempo em que vivemos hoje. 2. A temperatura extrema. O universo era extremamente quente, com uma temperatura muito superior à do núcleo da estrela mais quente. Essa alta temperatura impossibilitou que certos componentes da matéria se unissem. Esse estado de alta energia e densidade é o que chamamos de sopa primordial, ou plasma de quark-gluons. 3. A formação de partículas. Nos primeiros segundos, o universo era composto principalmente por fótons, neutrinos, antineutrinos e alguns elétrons que sobreviveram à explosão. Essas partículas interagiam intensamente, criando as condições para a formação dos primeiros átomos. 4. A transição de temperatura. Após cerca de 3 minutos, a temperatura começou a cair rapidamente, permitindo que as partículas se comportassem de maneira mais natural. Os primeiros átomos começaram a se formar, marcando o início da era da matéria no universo. 5. A formação futura. Os primeiros planetas e estrelas só surgiriam muito depois desse período inicial. A expansão e o resfriamento gradual permitiram que a matéria se agrupasse em estruturas maiores, formando galáxias, estrelas e sistemas solares. Mas quem são, e como os neutrinos, se relacionam com o Big Bang? 1. A origem dos neutrinos. São partículas subatômicas, extremamente leves e desprovidas de carga elétrica. Foram criados cerca de 1 segundo após o Big Bang, quando o universo estava quente, denso e repleto de partículas em interação. Enquanto o universo se expandia e esfriava, muitos fenômenos ocorreram, mas os neutrinos, criados nesse momento inicial, permaneceram praticamente inalterados até hoje. 2. A detecção e a importância. A interação dos neutrinos com a matéria é muito fraca, tornando-os difíceis de detectar. Após a Segunda Guerra Mundial, cientistas conseguiram detectá-los, por meio de um processo chamado decaimento beta-inverso. Os neutrinos são abundantes no universo. A cada segundo, o Sol emite cerca de 65 bilhões de neutrinos por centímetro quadrado. Além do Sol, outras fontes incluem explosões estelares, supernovas e raios cósmicos. Mas o que é a oscilação de neutrinos? 1. A definição. Quando um neutrino, com um sabor leptônico específico, elétron, muon ou tal, é criado, pode ser detectado posteriormente, com um sabor diferente. Os neutrinos oscilam entre diferentes sabores à medida que se propagam. 2. A origem teórica. A oscilação
existe devido à mistura dos autoestados, do hamiltoniano, e interação fraca. Os 3 neutrinos que interagem com leptons carregados correspondem a uma superposição de 3 outros neutrinos, com massas bem determinadas. À medida que os neutrinos se propagam, os fatores de fase associados a esses autoestados oscilam devido às diferenças de massa entre eles. Um neutrino, de sabor específico, pode se transformar em um neutrino, de outro sabor durante sua propagação, tornando a oscilação entre os 3 estados periódica. 3. A matriz de mistura leptônica. A transformação unitária, que relaciona os autoestados de massa e sabor, é expressa por uma matriz chamada matriz PMNS, Pontecorvo-Makit-Nakagawa-Sakata. Essa matriz é análoga à matriz CKM, que descreve a mistura de quarks. Conecta os neutrinos, com sabor bem definido, elétron, muon ou tau, aos neutrinos com massas definidas. A oscilação de neutrinos só ocorre porque esses autoestados estão em superposição,